Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor. Aproveitando aqui a caminhada para fazer um videozinho aqui para vocês sobre algumas dúvidas que eu tenho recebido bastante. Tenho aqui Luísa, minha mulher, caminhando aqui no Ibirapuera. Bom, é o seguinte, eu tenho recebido muitos questionamentos sobre o Tesouro Direto, né? Sobre os títulos do Tesouro mesmo, e a gente tem um webinar de mais de 1 hora aí no YouTube que detalha bem os títulos, né? Detalha muito bem o Tesouro e a gente fala detalhadamente cada um desses títulos. Porém, assim, algumas dúvidas ficam na cabeça das pessoas e isso eu tenho recebido aí no e-mail, no Facebook, nas mídias sociais de uma forma geral, assim, até no nosso próprio blog, né? E o que eu queria falar para vocês é o seguinte: no nosso webinar de riscos, né, que a gente falou sobre riscos de investimento, a gente falou dos tipos de risco que cada investimento está exposto: risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. Então, é uma percepção meio errônea a gente entender que o título do Tesouro Nacional, ao optar por investir nele, que ele vai te dar o menor risco, dentre outras aplicações. Sim, ele te dá o menor risco de crédito, que é o risco do emissor do título, que é o governo federal, não te pagar de volta. Esse risco, realmente, ele é o menor de todos. Porém, existe o risco de mercado. Existe o risco de mercado, que é aquele risco de oscilação do preço do título, né? Então, nos 3 principais títulos do Tesouro, podemos até falar os 4, né? As LFTs, as LTNs, as NTNBs e as NTNF. Você tem a LFT, que é o pós-fixado atrelado à Selic. Então, esse título não corre esse risco de desvalorização no mercado, porque a rentabilidade dele é exatamente a Selic, né? Então todo dia é calculada a Selic diária, na própria Selic, e é chamada Selic Over. Então todo dia ele é apropriado desse valor naturalmente no seu valor de mercado. Então aconteça o que acontecer, você vai ter sempre uma rentabilidade positiva, nunca negativa. Se Selic subir, né, você vai ter uma rentabilidade maior. Se ele cair, você vai ter uma rentabilidade menor, porém nunca vai perder dinheiro. Já as LTNs, as NTNBs e as NTNFs, as NTNF e as LTN são títulos pré-fixados. Então, eles já têm uma taxa pactuada no início. Esse tipo de título, apesar do risco de crédito baixo do governo, ele tem um risco de mercado elevado. Ele pode se valorizar e se desvalorizar do prazo que você investe até o prazo de vencimento. Então, você sabe ali quanto que você compra e quanto que você vai receber no vencimento. Porém, no meio desse prazo, o valor do título pode oscilar e até mesmo de forma negativa. Então, você pode ter uma rentabilidade negativa no Tesouro. Tem mês que isso acontece. Tanto com as LTNs, com as NTNFs e também com a NTNB. A NTNB ela tem o IPCA mais um valor fixo, pré-fixado por ano. Então toda vez que existe uma parte do valor pré-fixado, esse risco de oscilação no mercado existe. Então, às vezes as pessoas perguntam: mas o Tesouro é melhor do que a poupança? Normalmente sim, mas você tem que pensar o seguinte: a LFT certamente é melhor, porque ela sempre vai ter apropriação pela Selic, sem risco de cair. Já as LTNs e as NTNF, elas podem, e as NTNBs, elas podem se desvalorizar e você ter prejuízo. Então vai depender um pouco do horizonte do seu investimento, do tempo que você vai ficar investido. Então nem sempre o Tesouro ele vai te dar uma realidade melhor.
uma possibilidade melhor. Isso depende muito do prazo do seu dinheiro, do seu perfil de risco, né? E da sua estratégia de investimento como um todo, da sua carteira como um todo. Então, eu gostaria de deixar registrado que normalmente a gente não deve entender o tesouro ou qualquer realidade de investimento como uma coisa definida, taxativa, e que sempre tal investimento é melhor que outro, que pode não ser, ou que sempre tal investimento é mais seguro que outro, que pode não ser também. Então, se você vai para o tesouro em busca de algo melhor do que a poupança é um investimento que você tem a liquidez, né, e tem um baixo risco. Ela não oscila, você não pode perder dinheiro. Então você compararia esse investimento com a LFT e não com a NTNB, nem com a LTN, nem com a NTNF, que possuem sim a possibilidade de dar retorno negativo em alguns prazos. Então, o que a gente pode tirar desse bate-papo aí é que os títulos que têm o risco de mercado mais elevado, que podem oscilar e te dar prejuízo, eles normalmente têm prazos. Então, se uma pessoa tem investimento para 3 anos, não adianta ela se posicionar em NTNB, né? Porque a NTNB, por exemplo, agora que está sendo negociada em 2019, nós estamos em 2014, 5 anos. Então, se ela precisar do dinheiro em 3 anos, em 2017, pode ser sim que ela tenha uma rentabilidade muito ruim, né? Então isso é importante, fique muito claro, para na hora de você tomar sua decisão de investimento em tesouro, tá? Então aí depois eu vou bater um papinho com vocês rápido também, entre LFT, comparar a LFT mais ou menos com a poupança, e para ver que no caso da LFT existem outras alternativas de investimento no mercado, que eu acho que são melhores do que a LFT. Já as LTNs e a NTNB, a gente compara no outro panorama, né? É uma outra comparação. Então, quando a gente pensa em poupança ou CDB, esse tipo de coisa, a gente compara com tesouro, mas não como tesouro, que tudo é a mesma coisa. A gente compara com a LFT. Beleza? Então era isso aí que eu queria falar para vocês neste momento, neste domingo agradável aqui de sol. E até a próxima. Tchau, tchau.